É claro que quando a gente descobre uma traição, não tem como fingir que está tudo bem. Por menor que seja a expectativa criada, não é simples a gente evitar aqueles sentimentos ruins, sabe? Como frustração, dor, tristeza, mágoa, raiva. Afinal, somos humanos. E eu não sei vocês, mas diante dos acontecimentos dessa última semana aqui no nosso país, eu me senti como se eu tivesse de ressaca. E olha que eu nem bebo, tá? Eu imagino que muita gente deve ter sentido assim também. Eu sempre falo que quando a gente passa por desafios muito grandes na nossa vida, tudo bem, né? A gente ter esses sentimentos de uma frequência mais baixa. O grande segredo é a gente não ficar muito tempo nesses sentimentos. E eu costumo fazer exatamente isso no meu dia a dia. Mas devo confessar para vocês que dessa vez o impacto foi maior. Porque aquelas pessoas que estão assim, não precisa ser muito não, só um pouquinho despertas, assim, com um pouquinho de lucidez, que o véu da ilusão tá assim, tipo, com um buraquinho, nem rasgou. Estão entendendo toda a dimensão, a profundidade, a gravidade, o alcance mundial de todas as coisas que estão acontecendo aqui. Então, dessa vez, eu fiquei mais um tempo sumida. Eu precisei de mais tempo para colocar a casa em ordem. Não só porque eu tô de férias, que eu precisava de um tempinho para mim, para carregar minha bateria, mas também para não sair falando qualquer coisa de maneira impulsiva, assim, no calor da emoção. E eu senti essa necessidade não só por uma questão de fortalecimento e equilíbrio emocional, mas também para sair do olho do furacão, né? Para sair, você está mergulhado nessa realidade o tempo todo, principalmente eu que fiquei, né, nesses últimos 2 meses. Então a gente precisa às vezes fazer aquele zoom out, em que você tem uma outra perspectiva, um outro olhar, você consegue, quando você se distancia, ter outros ângulos de observação. Então eu fiquei assim uns dias sem acessar nada, principalmente política. Aí depois a gente vai lá, respira fundo, vai de uma maneira racional e fala, vambora, vamos começar a olhar tudo que tem aqui. E eu comecei a ver as notícias novamente, não só para me informar, obviamente, mas também para poder analisar os fatos, para refletir sobre as ações tomadas e sobre as estratégias futuras. E eu vou compartilhar o resultado disso com vocês, porque eu sei que tem muita gente que está ansiosa, que está deprimida, está sentindo assim sem rumo, sem direção. Mais ainda agora, porque tem gente que está vivendo nesse estado crônico de emergência desde 2020, né? Mesmo quem fez uma análise muito superficial do que aconteceu essa semana aqui no nosso país, percebeu que a estratégia usada não rendeu o resultado esperado. Isso independente das traições. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente focar só nesse aspecto, significa que o poder de resolução está fora de você. Significa que você não tem como resolver nada. E a gente tem que focar no que está sob o nosso controle. Sim, você pode até escolher ficar focando só nas condições externas, só no que foi feito com você. Você pode ficar sentado se lamentando ou você pode decidir aprender a pilotar esse barco. Por isso é importante observar os outros fatores que contribuíram para isso, porque para a gente chegar num novo resultado, a gente precisa mudar as variantes dessa equação. Quando a gente entra num jogo, a gente tem que saber bem essas regras desse jogo. Por exemplo, você não pode jogar basquete com as regras do vôlei, certo? E aí é de uma ingenuidade tamanha. Por exemplo, as pessoas que acham que você pode combater um assalto só assim iluminando a rua ou só com livros. Não que essas coisas não sejam importantes, mas não vai ser isso que vai resolver efetivamente a questão. Mas tem gente que acredita piamente nisso e que leva um susto quando o mundo real se apresenta para elas, né? Você deve conhecer umas pessoas assim. Seguindo essa mesma linha de pensamento, é muita ingenuidade também
achar que as pessoas que pensam dessa maneira, que na verdade são fruto de uma doutrinação que começou há mais ou menos uns 100 anos com a escola de Frankfurt e que contaminou toda a mídia, a cultura, o sistema educacional, corrompendo a capacidade de análise crítica de boa parte da população. E eu não estou falando aqui de corrupção de poder e de dinheiro, eu estou falando aqui de corrupção intelectual. Não vai ser de uma hora para outra que essas pessoas, de repente, vão começar a pensar diferente. Até porque, muitas vezes, essa corrupção intelectual leva também a uma corrupção moral, nem sempre percebida de forma consciente. Então, foi muita ingenuidade achar que bastava um grupo de pessoas relevante, um número de pessoas, mas muito aquém do que poderia estar presente, fosse para frente dos QGs e que isso fosse ser suficiente para quebrar todo o sistema. Então, mesmo com uma parcela persistente, resistente, a maioria não mudou nada na sua vida. Não saiu da sua rotina, não saiu da sua zona de conforto, acho que ficou assim sentado, né, esperando alguém resolver, um milagre acontecer, ou não acreditou na tsunami que poderia chegar. O que acontece é que esse movimento todo, gigantesco, não impactou a sociedade como era necessário, como a gente precisava que impactasse para ter uma mudança real. Mesmo a mídia aqui não mostrando nada, mostrou lá fora, né? Mas aqui não. Eu te pergunto assim, se tivesse faltando comida no mercado, eles iam conseguir esconder? Se as lojas, o comércio tivesse aderido, tivesse fechado, tivesse parado, teria condições de ignorar isso? Mesmo a mídia tradicional, mesmo a gente sabendo que o adversário joga fora das 4 linhas, não teria como esconder isso, entende? Ainda tem muita coisa para ser falada, mas no vídeo de hoje eu quero que fique a seguinte reflexão. Para você que ficou em casa, que ficou com preguicinha ou que não acreditou, saiba que não adianta só o desejo aqui e aqui. Você tem que agir para que as coisas aconteçam. Para você que agiu, parabéns. Agora, não ache que sozinho a gente vai resolver alguma coisa. Quando você estiver cansado, se estiver de saco cheio das pessoas que não estão entendendo, não desista delas. Água mole em pedra dura. Pensa menos em você, no seu cansaço. Pensa mais no todo, para a gente poder ter a vitória. Por hoje é só.